O Projetalks de hoje vai falar de temas super interessantes. Olha só, medicina integrativa, cannabis medicinal, tudo isso inserido no mercado pet e, claro, a gente vai falar de uma história linda de empreendedorismo. Para tudo isso, seja bem-vinda, Liz Fogagnoli. Olha isso. Para quem não conhece a Liz, ela já vai se apresentar, mas eu quero dar os créditos para ela, porque é muito lindo, olha só. Ela é médica veterinária acupunturista, fundadora da Sativa Saúde Animal, e ela é coordenadora da acupuntura veterinária da PUC, aqui do Paraná. Olha que inovador, né? Temas, assim, super... relevantes nesse momento, todo mundo quer saber mais a respeito, e eu conheci a Liz, ou ela me conheceu primeiro, porque ela é aluna do MBA da FMVZ, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, o nosso MBA online, né, Liz? Ela fez aulas de marketing comigo, mas hoje quem vai aprender sou eu, ela tem muito a me ensinar sobre essa medicina integrativa no mercado pet. Liz, te apresenta da forma que você achar conveniente, a Sativa também, acho que ela vem nessa fala, né? Não tem como a gente falar da nossa vida profissional sem falar das nossas empresas. E eu queria saber daí, emenda ou não, da tua trajetória, como que você chegou nesse tema tão inovador. Obrigada pelo convite, Imagina. Milena. É um prazer estar falando, né, das coisas que a gente faz com amor e o trabalho que eu venho realizando. Eu sou médica veterinária desde 2013. Não tive nenhum contato com medicina integrativa na faculdade. É uma coisa, realmente, um tema mais atual. Porém, em 2017, eu acabei entrando num curso de massoterapia, curso técnico de massoterapia humana, né, de pessoas. Para humanos. Para humanos, sim, foi bem de paraquedas. Mesmo. E lá eu conheci a acupuntura e as terapias integrativas, né, aplicadas em humanos, e acabei, a partir disso, trazendo para a veterinária. Daí eu me especializei em acupuntura veterinária. Que legal. E em 2021 eu conheci a cannabis medicinal, a terapia canabinoide, né, dentro desse contexto, porque na acupuntura a gente já tem registros do uso da cannabis. Tá. E aí acabei fundando a Sativa Saúde Animal, né, que hoje nós trabalhamos com acupuntura, fisioterapia, reabilitação e a terapia canabinoide, que é a utilização da cannabis com fins medicinais para os pets. Pois me chamou a atenção no teu Instagram, ou mais propriamente no Instagram da Sativa, que vocês começaram em 2021, tem uma estrada já, Sim, né? temos algum tempo já de atuação. E onde tu te especializou em acupuntura veterinária? Na PUC Paraná. Eu fiz a especialização, né? E se tornou coordenadora. Depois me tornei coordenadora do curso. Que legal! Mas tu teve que ser, paralelamente, claro, à formação acadêmica, tu teve que ser muito autodidata também, ir atrás de coisas de fora e tal, por ser um tema relativamente novo no Brasil? Da cannabis ou da acupuntura? Verdade, as duas coisas, né? Acho que só a acupuntura para pet já é suficientemente novo, mas aí quando você integra ainda com a cannabis medicinal, é mais novo ainda. Não, a gente sempre tem que estar buscando informações, né? É claro, a formação, uma especialização em acupuntura é bem completa, tudo, mas ainda mais a cannabis é um tema novo. Sim. A utilização é antiga, mas agora que estamos descobrindo cientificamente, né, as coisas sobre ela. Então, assim, fiz cursos, né, externos, busquei bastante coisa fora também. E como que é, assim, trazendo um pouco, né, para o meu lado, que é de comunicação, uma coisa que eu fiquei muito curiosa, né, de saber o quão deve ser difícil falar sobre alguns temas que carregam estigmas, né? Primeiro que, como você mesmo me explicou fora do ar, a gente nem usa mais medicina alternativa. Isso. Então, quero que você explique sobre isso. E aí, como que né, desmistificar esses tabus, tanto da acupuntura, que entra eu acredito, eu não acredito, e na verdade não é acreditar, isso. Eu acho que é ciência, né? Exatamente. Então, fala um pouco sobre isso, assim. Primeiro, o termo, né, começou como medicina alternativa, a gente acabou mudando, né, vem um trabalho para mudar, porque não é uma coisa ou outra, né? Eu não quero medicina ocidental, digamos, medicina convencional, e você não seria uma alternativa, a gente usa para complementar, né, para integrar e fazer os melhores tratamentos que o paciente
pode ter. Então, por isso que hoje a gente fala medicina complementar, ou técnicas complementares, ou medicina integrativa, porque a gente integra, né, esses vários conhecimentos. E, então, assim, eu não vejo um desafio na comunicação, porque, assim, o tutor que chega o responsável que chega até mim, ele já está afim de fazer aquilo, ele já está disposto. Ele já tem um nível de consciência. Ele já tem um nível de consciência. Tá. Então, quando ele me procura, ele já está interessado naquilo, né? Eu não estou lá no início, não preciso, digamos, ter o trabalho de convencer aquele tutor. E educar. Então, isso para mim já facilita bastante, né? Claro. Mas, assim, claro, eu gosto, assim, nunca... A minha comunicação é sempre muito verdadeira. Eu gosto de ser verdadeira, porque aí, assim, o cliente ganha confiança e tenha confiança no que eu estou fazendo ali, entendo que eu estou sendo verdadeira, não estou colocando uma terapia que talvez não seja necessária, alguma coisa assim. E, então, teve vários pacientes assim que chegaram para mim para fazer a terapia canabinoide e eu falei, não, vamos tentar outras coisas antes. Tem coisas a serem feitas antes da gente instituir, ou esse caso não tem indicação, vamos por outro caminho. Então, essa comunicação verdadeira é o que para mim funciona. Né? Quais as principais indicações hoje e qual PET, tipo, espécie, que você mais aplica, tanto a acupuntura quanto a terapia canabinoide? Pode ser usado o sistema endocannabinoide, que é onde a cannabis atua, praticamente todos os vertebrados possuem, né? Dá para usar em várias espécies. Eu atendo mais cães e gatos, principalmente cães. Principalmente cães. A minha casuística hoje é mais de cães do que gatos, mas também pode ser feito em gatos. E as principais usos que a gente faz hoje, né? Controle de epilepsia, de convulsões, dor crônica também, e problemas comportamentais, basicamente, são... E a acupuntura também para as mesmas indicações? A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa, né? O guarda-chuva da medicina chinesa. Não, a acupuntura é mais abrangente. A gente pode usar praticamente para todas as questões de saúde que não sejam cirúrgicas, né? Certo. A gente pode complementar com a acupuntura. É bem amplo, assim. Usa muito em terapia cuidados paliativos, coisas assim, pelo bem-estar, a maior parte dos meus pacientes são geriátricos. Tendências crônicas são geriátricos. Então, a gente usa bastante para qualidade de vida, pensando em cuidados paliativos, qualidade de vida. Nossa, eu vou dar um testemunhal meu, não PET, mas, guria, eu tenho hérnia de disco na cervical, C5 e C6, muito em cima. E eu sempre fui uma pessoa bem avessa a agulha e hospital, e eu sofro para tirar sangue, cai pressão, aquela coisa toda. Então, quando eu via na televisão qualquer matéria sobre acupuntura... Perdão, que normalmente eles filmam bem de perto a agulhinha entrando assim, eu sempre pensava, nossa, eu jamais vou fazer isso. Eu falava, nossa, imagina, a pessoa vai lá para sofrer. Eu tinha isso, então tô falando para dar o meu testemunho, para também tirar esse estigma sobre a acupuntura. Quando eu tive a crise da hérnia pinçada mesmo, que é aquela crise mais forte, que tem que tomar tramadol, ficar chapada, né, para aguentar, tive indicação de acupuntura junto com fisioterapia e etc, e medicamento. Menina do céu, assim, eu hoje indicaria para todo mundo que tem uma dor, né, uma dor crônica, enfim, que fizesse, e se necessário farei de novo, assim, porque é muito bom. Não, realmente. A gente vê isso na prática. Os tutores que têm muito medo de agulha, você vê no atendimento que eles ficam mas cabreiros, ficam mesmo ansiosos. Os que não fazem levam o seu pet às vezes? Isso, levam, sim, e a gente vê. Então, o atendimento de acupuntura, qualquer área integrativa, ele é um atendimento mais personalizado, diferenciado, porque você dá mais atenção para a pessoa. Eu costumo trabalhar assim, né? É uma construção da relação ali. Então, às vezes, na primeira sessão, eu faço poucos pontos, eu vou sentindo como é que é esse responsável, eu vou vendo se ele está confortável ali no atendimento. Porque uma família multiespécie... Claro, eu tenho que pensar na saúde do meu paciente, mas eu tenho que entender todo o contexto que ele está inserido. Sem dúvida. Então, e a própria ansiedade do tutor também afeta o tratamento, reflete no cão. Né? Então, a gente tem que sentir tudo isso. Então, e tanta gente fala de humanização no atendimento, o teu é totalmente próximo, né? Você cria um vínculo muito forte, tanto com o animal quanto com o tutor. Sim. Imagino. Sim, sempre vários convites para almoçar, para tomar café.
Eu trabalho com atendimento domiciliar, né? Então... você não tem toda uma semana clínica, eu tô você vai isso, nas casas, né? E se o animal é muito agitado, como que faz? Você tem que conquistar ele primeiro? Eu gosto de explicar sempre pro tutor. É mais ou menos sempre o mesmo padrão, né? Primeiro atendimento, ele não me conhece. O animal nunca me viu. Ele está normalmente com uma dor. Então, ele é realmente normalmente é mais reativo no primeiro atendimento. Eu imagino. Aí, ao passar dos atendimentos, ele vai acostumando comigo. A dor vai melhorando. Então, ele vai me aceitando mais. E aí, depois também, às vezes, chega num período que não aguenta mais me ver. Já tô bom, já não quero mais ver. Começa já também a não aceitar muito o tratamento. Ele se dá alta. Entendi. Então a gente vai percebendo tudo isso. Eu já aviso, a primeira sessão realmente às vezes eles não permitem muita coisa. Mas assim, nunca teve pouquíssimos pacientes que eu não consegui fazer nada. Entendeu? Assim que eu falo, não tem indicação para fazer porque vai ser estressante para ele, para mim, para você, para todo mundo que tá aqui. Coloca em risco a gente também, mordidas, agressividade e tudo mais. E não tem porquê eu chegar àquele nível de estresse no animal, né, para fazer a terapia. Então, foram poucos casos. No geral, assim, até os mais bravinhos, a gente dá um jeito, vai conquistando um petisquinho, alguma coisa. E eles vão habituando com a gente. Legal. E me fala um pouquinho, assim, da terapia canabinoide, como que tá funcionando, né? Ela pode ser prescrita por um médico veterinário como você, qual a restrição, qual a legislação, sei lá, acho que tem muito dúvida, né, no imaginário coletivo, assim, ainda sobre, precisa autorização judicial, não precisa, como é que compra, é controlado, não é? Nós hoje, os veterinários estão aptos a prescrever, né, nossa profissão foi incluída no rol de profissões que podem prescrever. Hoje o acesso é bem mais fácil do que alguns anos atrás, né, é uma substância controlada, assim, ainda, mas o acesso já é muito mais fácil, né, nós temos marcas que já estão aqui no país, temos associações, tem o próprio processo de importação, então hoje é muito mais simples, Isso significa que até deve ter barateado também, ou não? Não muito, assim, não, eu vejo um padrão, assim, de preço que se manteve. Porque é um processo de extração do óleo, do cultivo, até a própria importação, tudo tem um custo, então... É que a gente vai tendo a ideia de que conforme cria volume, possa cair o preço. Hoje a gente tem mais, assim, tem mais marcas, mais players, digamos, mas a gente ainda vê um padrão. Eu visitei uma associação quando eu comecei a trabalhar, né, para conhecer o processo, como é que uma feito, associação de cultivo, isso, em Santa Catarina. E para conhecer, eu falei, se eu estou trabalhando, eu preciso conhecer o produto. Claro. Então, realmente, foi meio complexo, assim. Então, já tem produção aqui. As associações, sim. Que tem habeas corpus, tem autorização, né? Para funcionar, tem Legal, não achei ainda que vinha tudo de fora. E como que tá a demanda lá na PUC por essa especialização? É crescente, é estável, ainda é pequena? Não, nós fechamos uma turma agora, vamos iniciar mais uma turma da especialização. A gente vê, tem procura, sim, tá? As pessoas estão aceitando mais, estão com mais curiosidade, estão entendendo mais... Tem a curiosidade mesmo, assim, tem gente que fala, não gosta, comentou, não acredito em acupuntura. E eu sempre falo, mas você não precisa acreditar que ela vai funcionar igual. Sabe por que eu falei isso? Porque tem um post. Não, tem um post no teu Instagram que eu achei bem provocativo no bom sentido. Que tu começa o post falando sobre fé. Faz um tempinho já, mas é que eu rolei teu feed até o final. E aí você fala sobre fé, que, sei lá, é importante, né? Um outro pilar, talvez, mas que você fala que a questão ali é ciência. Então, que não são antagônicos, né? Também, mas que mesmo que você não tenha fé, a ciência vai agir. Então, por isso que eu tive essa fala meio... Não, é porque eu vou falar para você o que eu falo para os responsáveis, né? Quando a acupuntura foi desenvolvida, digamos, que ela foi observada, né? Foi por método de observação há 3.000 anos, 4.000 anos atrás.
foi feita toda uma teoria bonita, porque nós não tínhamos a ciência que nós temos hoje. Então foi feita uma teoria, né, toda bonita. E isso trouxe um pouco de misticismo para a acupuntura. Só que eu dei um estímulo físico, eu estou dando um estímulo físico nesse paciente. Então, a coisa do misticismo não é talvez até um pouco porque vem do Oriente, vem da China? Tem a aura de misticismo. E quando a gente fala em terapias integrativas, a gente está falando de muitas técnicas. Sim. Inclusive energéticas. Sim, né? sim. Então, acaba tendo essa aura de misticismo. Mas a acupuntura é um estímulo físico, uma agulha que estou colocando num ponto certo. Ponto, né? E quando eu te fiz lá a primeira pergunta, né, sobre se tem que meio que educar o tutor, e aí tu falou que as pessoas já chegam mais prontas para ti. No marketing a gente pensa muito em cumprir todo o funil, né? Em cumprir todas as etapas, então desde educar até o contratar, porque a gente sempre pensa na escala, né? E no volume de demanda existente. Então, tu diria assim, pelo menos para tua vivência, né? Que aqui é tu falar do como tu enxerga mesmo. Já tem, então, uma demanda suficiente que você não precisa ficar estimulando as pessoas? Não, eu acho que o trabalho é contínuo, né? De você educar, estimular e fazer mais pessoas conhecerem. Isso é um trabalho contínuo. Então, eu vejo na veterinária que o nosso trabalho de educação é mais para os colegas do que para o tutor. Ótimo, sério. Porque quem vai indicar, a gente hoje, na minha realidade, é muito mais indicação de colegas do que cliente que me procura do nada no Google lá. Boa, tá. Então, meu trabalho de educação... Porque aí, quando o colega indica, a pessoa já confia mais, porque foi alguém que indicou. Né? Tá, com certeza. Então, o trabalho de educação mesmo, desse início, topo de funil, seria o veterinário, não o tutor. Veterinário, perfeito. E como que vocês atuam daí? Normalmente são dois, então, veterinários. Um vai cuidar da parte clínica, é assim que chama. E tu vai entrar com a integrativa? Isso, normalmente funciona, esse é o caminho mais comum, né? Claro, eu sou mais profissional especializada em acupuntura, mas a parte clínica eu tenho que saber também. Então, óbvio, a gente tem que ter o conhecimento clínico, porém a gente faz o atendimento, né, domiciliar. A maioria dos casos vem encaminhado do clínico que já fez o atendimento clínico, sabe a indicação, né, e manda para mim. Sim. Alguns casos que vem direto para mim, que eu acabo fazendo atendimento clínico, ou eu acabo encaminhando para o clínico para depois voltar para mim. Também tem muitas coisas. E alguns casos também chega para mim por um motivo, caminhado pelo clínico, e ele acaba tendo outras coisas. Aí a gente... Tô sempre nesse meio de campo entre o clínico e o tutor, que aí tu devolve pro colega. E sou eu que tô toda semana ali. O clínico muitas vezes não consegue acompanhar o paciente, né, por tempo, assim. Então, eu acabo conhecendo o paciente, vendo a evolução dele mesmo. Então, eu tenho que ter uma comunicação tanto com o colega quanto com o tutor. Eu fico nesse meio. Eu fico pensando, Liz, até quando tu falou que é por indicação, né? Eu fico pensando assim, a gente tá num grande centro, então nós somos privilegiados por ter aqui a terapia, a acupuntura veterinária na PUC do Paraná, que é uma instituição gigante, né? Que atrai estudantes de N lugares, etc. Mas eu fico pensando o acesso a esse tratamento, sabe? Se ele ainda é restrito, porque hoje em pequenas cidades a gente já acha ali o acupunturista humano, né? Mas assim, médico veterinário, especialista como você... se tem uma noção de quantos especialistas existem no país, ou talvez não se tenha esse dado, mas... a ideia é realmente começar a desmistificar para que isso possa chegar. A gente ainda vê uma deficiência de profissionais, né, no interior. Está crescendo. Tá? A gente tem alguns alunos lá na pós que vêm de cidades do interior para fazer e tal. Estamos ampliando. Mas ainda é bastante... um nicho. Ainda precisamos expandir. Então, nada como falar sobre isso, né? Porque daí vai ampliando. Sim. Quanto mais gente conhece, mais gente se interessa
Perfeito. Liz, aqui em outros episódios, né, eu acho que tem 4 ou 5 de mercado pet, dos 64 que estamos, eu gostaria de ter mais, inclusive, né? Mas em todos eles se repete um tema, seja numa ótica ou outra ótica, que é a antropomorfização do pet, né? Então, nesse mercado, a gente vê que cada vez mais se atribui aos animais de companhia características humanas, vamos dizer, de crianças. Aí tem um mercado gigantesco de cosmético, de roupa, de sapato, de laço de cabelo, e etc. E a gente fala muito sobre os limites disso. O teu caso é outra pegada, que é devolver o bem-estar do animal, considerando o que ele é enquanto animal, sabe? Assim, essa parece uma dicotomia, né? Então, queria que você avaliasse um pouco, assim, qual é a tua ótica sobre esses caminhos, porque tu também, como médica veterinária, deve estar vendo muitos movimentos, porque o mercado está em ebulição, está sendo investida muita grana nisso, e aí, né, alguns players veem na antropomorfização uma oportunidade de negócio. Sim. Então, você pode me dar a tua visão? Eu não gosto muito dessa visão realmente 8 ou 80, né, dicotomizada, assim, o animal, os cães, principalmente gatos, a gente estabeleceu uma relação com eles, então o bem-estar deles também passa pelo, como eu falei, contexto que ele está inserido. Eu posso pensar 100% no bem-estar dele, mas ele está inserido naquela família. Então eu tenho que pensar nas necessidades e no contexto daquela família, né? Eu tento sempre pensar no equilíbrio, né? Claro, o ser humano tem as suas necessidades emocionais, tem os seus desejos emocionais, você acaba transferindo muitas vezes para o animal essas necessidades, mas a gente chega no equilíbrio, assim, do que acho que tem que ainda ter um limite. Tu já teve algum caso de meio que ter que educar o tutor? Já. Conta os babados da profissão. Teve casos que eu não consegui educar, né? Não, a gente vê que às vezes as pessoas exageram na carga emocional que elas colocam nos animais, né? Sim. Que elas, né? Sim. As suas necessidades emocionais, ou aquele animal tá ali para preencher aquilo. Só que sobrecarrega. Sobrecarrega esse animal. A gente já tive vários casos. Aí tu faz acupuntura no tutor, não no pet. Então, a gente, né? Dá um jeitinho. Isso. Tem tutor que você vê que a sessão é mais para ele, o atendimento é mais para ele do que para o pet. Ele fica mais... Tem tutores que o pet, assim, tá bem. Eu tento espaçar sessões, tento dar alta e o tutor fica ainda querendo, porque aquilo ali dá uma segurança para ele. A gente trabalha tudo isso. Menina, como as profissões em geral hoje têm batido na psicologia humana, né? Exatamente. Porque olha só que agora me veio na cabeça, eu já conversei com uma consultora de imagem, que é tipo total ajudar a pessoa ali a transmitir através da vestimenta, do gestual, da maquiagem, do cabelo, a mensagem que ela pretende. E aí ela trouxe a mesma fala, ela falou, nossa, às vezes o problema da pessoa é uma terapia, não é uma consultoria de imagem. E aí agora tu traz no mercado pet, é bacana. Mas né? É porque a gente não pode pôr as coisas em caixinhas separadas, Exatamente. né? Tipo, ou só isso, ou só aquilo, ou só aquilo. E em se tratando de sociedade, o ser humano tá bem... A Sativa tenta trazer isso um pouco de volta do atendimento veterinário integrativo que a gente fala, de não compartimentalizar tantas coisas, né? Claro, nós temos as nossas áreas de atuação, mas a gente vê o paciente no contexto, né, geral que ele vive, tutor, saúde, ele até a rotina da casa, né? Totalmente. Impacta. Se não adianta eu prescrever um tratamento que aquele tutor não vai conseguir fazer aquilo, não em termos só financeiros, em termos de rotina. Você tem que passear 5 vezes ao dia. Não consigo. Então, não adianta. Então, eu tenho que entender esse contexto mesmo. E voltando para a acupuntura, normalmente as sessões têm uma duração determinada? Tem, o animal determina. O animal determina. Não, mas a gente tem que ficar paradinho em tempo lá. O teu antes e o teu depois é que varia, então. Então, porque depende muito do que o animal vai aceitar, do número de agulhas,
da intensidade da dor, por exemplo, ou da condição que ele tá. Eu já tive pacientes, assim, de longo prazo, de uma paciente que dava, tem 10 minutos, ela mesma tirava. Sério? Ela ficava paradinha 10 minutos, dava 10 minutos, ela chacoalhava. Ela já sabia que era aquele tempo. Mas então... essa é a paciente que tu pediu pra Deus, né? Tem uns que ficam mais 15, 20 minutos, tem uns que você consegue ficar 5 ainda ali no máximo. Normalmente tu te programa para 1 hora cada atendimento? Tá. Porque eu não gosto de fazer nada muito rápido, tem animais que demoram mais para aceitar, pra gente conseguir pôr as agulhas. E tu atua em toda a região metropolitana, já perguntando, porque daí se o pessoal se interessar, qual tu consegue, qual área tu consegue atender? Eu atendo Curitiba e Campo Largo, mas região metropolitana, parte norte, assim, aliás, oeste. Sabe o que tu tem que começar a fazer? Tipo, abrir uma agenda para Joinville. Aí tu vai um dia, faz olha eu. Já tá, aceitamos. Deixa eu te dar a vender aqui, ó. Vamos abrir Ponta Grossa. Aí faz uma mídia paga lá no Instagram, Ponta Grossa. Eu tenho procura de... eu já tenho, antes tenho procura em Araucária, Piraquara, só que aí o atendimento, como eu faço deslocamento, né, acaba ficando muito inviável financeiramente. Então, que uma outra convidada, ó, eu tô no episódio 64, então já dá para retroalimentar aqui, ó, as ideias. Tem uma convidada que é fotógrafa, e daí ela faz isso, abre agenda, sei lá, para daqui a 1 mês ou para daqui a 2 meses, São Paulo. Aí, quando chega a data, ela já fechou aquele dia, sabe? Na acupuntura, a gente às vezes não consegue fazer isso, porque tem animais que eu atendo 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Aí depende do tratamento. Se for assim, consulta de terapia canabinoide, talvez, a gente até consegue. Claro, porque aí tu prescreve. Consegue. Isso, e a gente vai acompanhando, né? Mas a acupuntura é um pouquinho mais difícil. Até porque na terapia canabinoide pode entrar depois da primeira consulta, pode entrar a telemedicina, né? Sim, que foi regulamentada pela veterinária também. Olha, tô tendo ideias de negócio aqui. Ótimo. E aí as pessoas podem comprar o medicamento, enfim, pela internet, porque também em pequenas cidades não deve ter esse produto, né? Dependendo de qual via você está comprando, mas a maioria entrega em casa, assim. A gente indica alguns locais. Não, mas eu digo de outras cidades. Curitiba é tranquilo de comprar, imagina. Não, mas eles é tranquilo também. Nós indicamos, temos algumas marcas que nós indicamos, assim, parceiros só porque conhecemos a qualidade do óleo e tal, não temos nenhuma relação comercial. Sim. Mas isso é importante. A gente indica alguns lugares e o processo... Tudo é tratado com eles, nós não intermediamos compra e venda, a gente só indica. Sim, aí é igual manipulação. Isso, E aí os tratamentos tem tópico e tem oral? A maior parte é via oral, é um óleo, né? O cannabis é um óleo, é como se fosse um óleo essencial. Porque a cannabis é uma planta. O óleo essencial, algumas indicações são tópicas. Isso. Tem até de aromaterapia também, isso. né? Não, a cannabis é via oral. É um óleo diluído, né? Porque o óleo é muito forte. Tem as concentrações diferentes, diluições diferentes. Tem até perfil de canabinoides diferentes, porque a planta tem mais de 400 substâncias. Então, dependendo da variante da folha, a gente tem mais um perfil de canabinoide, outro. Então, tudo isso varia na consulta. Essa coisa de ter 400 substâncias é onde esbarra no desconhecimento das pessoas acharem que é maconha, né? Isso. Dependendo do perfil de canabinoide. Se eu tenho mais um canabinoide do que o outro, qual, né? Então, isso tudo a gente maneja na consulta, né? Que não existe um tipo de óleo só, são vários tipos, digamos, vários perfis de canabinoides. Boa. E para aquele paciente, talvez seja melhor esse. Então, por isso que não é só uma consulta, passa o óleo, como que toma e vai para casa. Não é assim. A gente tem que considerar tudo isso. Tem que ajustar a dose, às vezes, acontece? Tem, bastante. Entendi. É um tratamento bem próximo com o responsável, porque a gente tem que estar acompanhando como que aquele animal vai evoluindo. Não existe uma dose padrão para todo mundo. Mas aí é uso contínuo? Porque, por exemplo, a acupuntura tu pode dar alta, né? Posso. O tratamento canabinoide daí normalmente é
Porque quando normalmente tu procura, são condições crônicas, são doenças crônicas. Sim, né? uma epilepsia não vai passar, Exatamente. por exemplo. E eu não vou usar uma terapia canabinoide para uma dor aguda pós-cirúrgica, não há necessidade. Posso controlar com analgésicos comuns e tal. Então, normalmente, uso a mais longo prazo. Entendi. As pessoas têm que te chamar para congressos e coisas para falar a gente mais sobre isso. Tem profissionais também que trabalham bastante competentes que teve em maio teve a Cannabis Fair, né, em São Paulo. Feira só de cannabis. Tanto humano quanto pet, tá? E lá na Pet Vet a gente viu em agosto, Sim, eu fui né? Lá. O que tu viu lá tem na pós-graduação que estão lançando em terapia canabinoide, né, em cannabis medicinal. Tá, que não é a da PUC. Não. Tá, outra. E uma associação também, um stand de uma associação. Eu vi alguns produtos que agora não vai me falhar a memória, se é cosmético, mas tinha tópico, ou alguma coisa assim, né? Interessante. Você perguntou e acabei não respondendo. Dá para usar via tópica também. Tá. Mas aí é na formulação assim de pomadas, cosméticos, né? Não com os mesmos fins da via oral. Aí é para tratar cicatrização, ferimentos, essas coisas. Entendi. E falando em protocolo, né? Porque tu falou um pouquinho da tua consulta e tudo mais. E uma das coisas que eu queria conversar contigo era sobre inovação. Porque, como a gente já falou, né? Esse mercado tá tão efervescente que a gente vê inovação para todo lado, né? Vai numa feira como a Pet Vet e era Pet Vet e... Pet South America, isso. Nossa, a gente vê coisas que, né, fica abobado, assim. Só que também tem a questão da inovação voltada para o profissional. Perdão, não só para o produto final, né? E aí, antes da gente gravar aqui, você estava me falando que tem muito potencial para crescer até o uso de inteligência artificial no teu atendimento, software, enfim. Fala um pouquinho sobre o que tu vê de inovação, né? Seja para vocês, profissionais da área, ou seja para aplicação no pet. Na questão profissional da área, o que eu vejo, que eu sinto falta no momento é de ter por exemplo, um prontuário específico para a área de integrativos. Porque a minha avaliação do meu paciente dentro da acupuntura é uma ficha de avaliação completamente diferente. Né? Então, uma específica, né, com as técnicas integrativas ali dentro, para eu fazer um acompanhamento desse paciente, eu sinto falta disso hoje. Eu tenho que acabar adaptando softwares já de clínicas, né? Sim. Que já existem por aí. E essa eu acho que seria uma inovação também. Sim. Assim. E tu vê a aplicação diferente que é lá fora, que não tenha chego no país? Ou tu acha que a gente gente é bem avançado, na verdade. Eu tenho conhecidos que estão fora do país e falam, aqui vocês fazem bem mais coisas aí do que aqui, entendeu? Isso é outro negócio bacana de falar, né? Porque a gente tem realmente a síndrome do vira-lata. Estamos falando aqui de mercado pet, vamos falar da síndrome do vira-lata. É a mesma coisa no meu segmento, sabe? No marketing digital, no marketing ou marketing digital. Claro que o Brasil bebe muito da fonte do marketing americano, né? Mas se tu comparar com países da Europa, por exemplo, a gente tinha uma coordenadora de conteúdo aqui na agência que foi trabalhar na Irlanda. E ela, quando chegou lá, ela falou, Milena, aqui eles ainda não fazem coisas que a gente já faz aí na agência há muito tempo, né? E na Câmara Alemã também, né, onde eu vou falar muito sobre o digital, as empresas alemãs não usam ainda as redes sociais para negócio, é só para branding, sabe? Só para presença digital e autoridade e tal. Aí você fala em lead, eles ficam, nossa, lá na Alemanha eles não entendem por que o brasileiro compra pelo WhatsApp, por exemplo. Então, quando tu fala que também nesse mercado pet a gente está à frente, né? É muito bom de ver, assim. Eu acho que tudo que é pesquisa, tecnologia, inovação tem que ser incentivado. Sim, é cultural também, né? Nós, não sei, um dos motivos, talvez, nós somos latinos, nós somos mais, né? Abertos, a relação com os nossos animais pode ser mais próxima, talvez. Tem
povos, regiões que veem o animal de uma maneira não tão próxima, né? Entendi. A gente é o terceiro maior país, né? Maior mercado. Isso, então tem essa relação diferente, talvez. Eu achei que talvez para as integrativas o brasileiro ainda tivesse... Não, a gente tem uma aceitação legal, assim. Que bom. Falta, às vezes, as pessoas conhecerem que existe, assim. Mas dentro, assim, tem gente que adora, conhece Mas aí entra o teu papel, Liz. Você tem que botar muita coisa lá no Insta da Sativa. Sim, preciso. Isso é um ônus que se carrega, né? O pioneiro, claro, não tô dizendo que você é a única pioneira, mas né? Essa frente de pioneirismo tem o grande bônus de, assim, poxa, eu ainda... sou procurada porque tem poucos concorrentes, né? Tem uma remuneração, alguma coisa assim bacana porque eu saí na frente, mas tem o ônus de, poxa, eu também preciso compartilhar o que eu tô aprendendo, o que eu tô vivendo. E aí entra essa coisa do empreendedor que acaba tendo que ser lançado no digital como criador de conteúdo. Sim. Qual que é a tua dor de marketing hoje, assim, enquanto dona da Sativa? O que eu tento fazer na Sativa e minha dor maior é a gente, eu não sei, minha por favor, opinião, não, vida real a profissional de marketing é você. Não, vida real. A gente usar o marketing como eu acho que ele deveria usar. Porque, assim, eu sou veterinária. Eu não sou profissional de marketing. Então, assim, o foco, às vezes, da empresa... Eu vejo profissionais, empresas, que o foco é o marketing. Exato. Entendeu? E daí a entrega do produto, do serviço, ficou lá atrás. O importante é eu mostrar, mas o principal que você está fazendo. Então, é isso que eu tento trazer para a Sativa. O marketing é importantíssimo. Sem o marketing a gente não funciona. Só que eu continuo sendo veterinária. Sem dúvida. Nossa, eu tenho que me preocupar com a entrega que eu estou fazendo do meu serviço da melhor maneira que eu posso. Mas sabe, Liz, que isso que é marketing. Tu trouxe uma visão linda, assim, porque o marketing não é só a comunicação, né? A gente até fala sobre isso na aula, assim. Hoje as pessoas associaram marketing com a comunicação digital e isso é muito ruim, porque a comunicação digital é uma parte muito pequena, que tudo bem, pode até não ser só panfletagem, né? Pode ser educação, pode ser relacionamento. Porém, ainda está no âmbito da comunicação. Se tu vai para o marketing, tu tem que ter a excelência do serviço, tu tem que ter o pós-venda, né? Não só a captação, senão você não retém. Se você não retém cliente, você tem que estar sempre lá naquele esforço gigantesco de atrair novos. E cada vez mais difícil, porque se eu tenho clientes insatisfeitos, como é que eu vou atrair? Né? As pessoas comentam, as pessoas falam. Então, eu realmente acho que tem essa visão do marketing mais como relação entre as pessoas, não, porque hoje marketing virou vender, né? Vender, venda. E isso é um pedacinho do marketing. Na verdade, comercial e venda, o resto... E a venda mais saudável é a venda com recorrência. Porque na primeira venda, tu tem o custo de aquisição daquele cliente, né? Que é o custo de dinheiro e de energia, por exemplo, para fazer, vamos falar aqui, teu Instagram. Se o cliente volta, essa é a venda mais saudável. A partir da segunda, você começou a rentabilizar, né? Então, isso que tu trouxe, eu acho... O ativo mais importante que o profissional pode ter é a confiança. Se o cliente confia em mim, não tem... Até porque ele vai te indicar. E eu sempre falo, o digital, ele não veio para substituir a indicação. 100% das pessoas que eu converso, os empreendedores que eu converso, falam, minha melhor venda é a por indicação. Claro, ela já vem com um aval ali de reputação, ela já vem que já experienciou aquilo ali, experimentou, já teve... fez o uso do serviço e está te dando um... Exatamente. Então, a tua fala é perfeita, até porque eu vejo, né, que tem essa dificuldade hoje de arquitetos, de veterinários, de tantos profissionais, enfim, liberais, que têm que fazer a sua própria marca, né? Ou empreendem e daí precisam gerar reputação
nas suas empresas que eu já ouvi quase assim, olha, eu não sei se eu posto ou se eu atendo. Então, essa eu não sei se eu respondo ou se eu faço a planilha, que a gente fala para as pessoas, olha, tem um CRM simples, nem que seja primeiro uma planilha. Então, essa coisa boom do digital na cabeça do empreendedor que não é desta área de comunicação, acho que está causando... Deu uma bagunçada, assim. Dá um estresse muito grande, né? Porque é uma cobrança todo dia, você tem que aparecer mais, você tem que postar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas, gente, tudo bem, mas eu não sou dessa... Eu ainda acredito numa depuração, sabe? Eu também. Tem aí um movimento grande já de pessoas físicas e até de creators, né? Postando menos. Claro que as marcas, elas precisam dessa presença, né? Mas eu acredito muito mais em constância do que em frequência. Então, já que eu te cobrei, eu vou te dizer assim que eu sou avessa também a essa pressão, sabe? Eu sou muito mais de te indicar que faça com uma qualidade ao longo do tempo. Porque senão você faz ali 6 meses uma loucura e aquele gás acaba, né? Então, eu acho que sim, você tem que produzir conteúdo, mas que não te deixe louca. Você tem que achar o teu ponto que seja ali de equilíbrio. Orgânico, que seja genuíno, que seja natural. Isso, porque senão tá tendo um esgotamento mesmo. A gente tá exposto a muita informação a todo momento, né? E aí a gente volta pra saúde mental, só que agora é do veterinário. Do veterinário, importantíssimo. Não é nem do tutor, nem do cão. E assim, outra coisa que se fala muito no marketing digital, né, ou nos marqueteiros de Instagram, é a tal da escala. Você tem que escalar, você tem que escalar. Eu lido com prestação de serviço que nem é humanizada tão humanizada quanto a tua, e eu já falo, gente, meu negócio pode expandir, mas não pode escalar, porque a gente na nossa área chama tailor-made, é feito um por um, é customizado, Exatamente. né? E tu sente também essa pressão de escala? Como que tu vê isso, sendo que, teu atendimento é mega consultivo, né? Sim. A gente tem essa pressão, eu tento não me influenciar, né? Porque eu, como profissional, quando falou dessa área, a gente tem um limite. Não, até o número de atendimentos no dia. Sim. Entendeu? Se eu começar a encher muito, o último já não vai ter a mesma qualidade do primeiro. Então, eu aceito que eu tenho essa limitação, né? Entendo que o meu negócio é esse. Não vou conseguir escalar, não vai ter um atendimento igual ao meu, né? Eu posso ter uma equipe, posso tudo, mas né, na área da saúde, eu acredito muito nisso, nós não estamos lidando com um produto de fábrica igual, que vai sair igual para todo mundo. Então, tu pode até treinar pessoas. Posso treinar, posso passar o melhor que eu faço, mas tem tutor que quer o atendimento com aquele, igual a gente vai no médico, a gente vai com qualquer profissional, você quer aquele profissional, então... E eu até ia brincar que se você encher muito tua agenda no dia, vira consulta da Unimed, né? Que a gente paga caríssimo, mas na verdade é uma consultinha de 15 minutos. Exatamente. E aí eu lembrei até sobre isso. Assim, eu estava conversando com um amigo que é dono de clínica veterinária. E eu estava conversando porque eu vi um vídeo da presidente do CFM, né? Conselho Federal de Medicina Veterinária, falando sobre a necessidade de regulamentação dos planos de saúde, tal. E daí eu estava conversando com ele e levei isso. Falei, como que tá isso lá na clínica, né? Ele falou, olha, um pepino. Se não tiver essa regulamentação, aí ele falou sobre preço, né? Sobre não sei quantos % hoje do atendimento da clínica dele já é de plano e que isso inviabiliza muitas vezes financeiramente e tal. O que você pode contribuir com esse tema? Ou seja, a medicina integrativa, os planos de saúde PET, eles já cobrem alguma Alguns coisa? cobrem. Assim, os planos mais caros, mas eles cobrem, assim, mas a gente esbarra nessa mesma questão, né, de valores, então, assim, sempre me perguntar se acha uma boa ideia plano, eu falo, depende da tua necessidade, porque, assim, uma emergência, até tudo bem, mas acaba um pouco inviabilizando para a clínica e o médico veterinário.
Então, mas virou o negócio humano, né? Porque hoje em dia, né, eu tenho Unimed, eu considero que pago caro. Se eu preciso de um especialista, demora um tempão. Se eu quiser escolher o médico, demora, né? Então, é a mesma mais coisa. Pra emergência. É mais para emergência. A gente esbarra nessa, só que no Unimed humano, né, tem uma base de clientes bem maior. Claro. Então, o negócio teria teoricamente mais sustentável. Agora, como os planos PET ainda estão começando, assim, né? E aí eles são baratos, né? Porque eu andei pesquisando para os meus e vai de R$ 49,90 a R$ 89,90 por mês, R$ 109,90. Tipo, o mais caro acho que é cento e poucos reais. Fica difícil daí pagar para o médico veterinário um valor justo, né? Então... a gente esbarra nessa mesma questão. Mas, assim, tem público, mercado para todo mundo. Eu falo, o meu atendimento, o animal não está na emergência e eu vou fazer uma acupuntura. Ele é eletivo, né? Então, como eu falo, o cliente que chega até mim, ele quer fazer aquilo ali, ele está disposto a fazer aquilo ali. Sim. Então, não é um atendimento essencial que vai garantir a vida ou morte daquele animal naquele momento. Então, são públicos, são nichos diferentes. São mercados quase que... E aí, como que tu mede, já que a gente falou de escala, né, de qualidade, de ter que fazer essas opções, quanto eu vou cobrar, quantos eu vou atender, vou ter plano, não vou, etc. São escolhas que a gente faz, né? Como que tu mede, assim, o teu legado? Como que tu mede o teu indicador de sucesso, né? O que você tá deixando com o teu trabalho? O que você vê de mais... isso é o mais importante, né? O que me move a fazer o que eu faço, né? Muitos associam o sucesso à cura, e não é necessariamente isso que acontece, né? Como a gente trabalha no contexto todo de vida do animal, e inclusive, isso é um ponto de educação do tutor, porque às vezes o tutor não percebe a melhora daquele animal porque está todo dia com ele ali. Então, como eu vou uma semana depois... E às vezes eu mostro pra ele, falo, olha, não estava fazendo isso, e agora ele está. E é um sucesso. Não estava subindo em tal lugar, agora ele está. Até o próprio tutor se espanta, é verdade, ele não estava fazendo isso, agora ele está. Então esse é um tipo de impacto que eu causo. Ou então, assim, acontece eu perder pacientes porque eu lido com pacientes idosos, né? Claro. Mas eu consegui dar qualidade de vida no final da vida daquele animal, consegui tornar menos sofrido. Consegui dar um alento pro tutor, conseguir fazer aquele tutor passar por isso de uma maneira menos sofrida. Então, são todos indicadores para mim, são indicadores de sucesso. Ai, menina, e tu deve te apegar, né? Sim. Deve ser super difícil. Mas a área da saúde é isso, né? Tem que se agarrar no lado bom. E eu tenho tutores que os meus pacientes já faleceram e eles continuam mandando mensagem, continuam em contato, porque estabeleceu-se uma relação. E eles vão pegar outro. Quando pega porque assim, quando a gente perde um pet, isso já me aconteceu, né? Um pet muito amado e tal. A gente fala, nunca mais vou ter cachorro, porque eu não quero passar por isso de novo. Nossa. Dá uns meses já tá. Mas eu sempre falo, eu respeito, falo, não, realmente agora não pegue. Viva o luto, viva, né? Passe por todas as fases, viva o momento, depois, daqui a um tempo. É verdade. Não a gente é inconsciente. Quando a gente vê, tá na hora de novo. Liz, eu sempre encerro o episódio pedindo pro convidado deixar um recado final. No teu caso, acho que eu vou te apertar, vou dificultar, vou dobrar a meta. Eu queria ver assim, se tu consegue elaborar algo para os teus clientes, tá? Qual o recado final para o tutor? Seja aquele que já está aberto a essas terapias integrativas, seja aquele que ainda não está e a gente respeita, mas que recadinho poderia dar para ele. E para os teus colegas, né? Médicos veterinários que também às vezes não despertaram para essa possibilidade ou que já estão namorando essa possibilidade e falta um empurrãozinho. Então, tu consegue pensar em que você gostaria de deixar? Eu sou uma pessoa pautada pelo equilíbrio, eu gosto muito do equilíbrio. Então, assim, o que eu falo? Nós estamos vivendo tempos meio inflamados, as pessoas estão bem inflamadas, digamos. Sim. Então, o que eu falo tanto para tutores quanto para colegas é abaixem a guarda um pouquinho e se abram para as coisas novas. Claro, sempre com cuidado, né? Sempre de maneira gradativa, mas sem aquela resistência inicial de
Não, isso não. É para conhecer, as terapias integrativas estão aí para somar, não é para tirar nenhum tratamento, não é para tirar cliente de ninguém. Então, é para somar no tratamento, e a gente sempre se baseia em ciência, em, né, estudo científico, a gente sempre procura, né, incentivar estudos e querer saber cientificamente como é que funciona, trazer essa parte científica. Então, não é um ou outro, não é um contra o outro, não é todo mundo somando. E para os clientes também, né? A gente atende já pessoas inflamadas, esgotadas, já não sei o que fazer com o meu animal. E calma, né? O seu veterinário também é um ser humano, nós estamos ali para somar, para fazer um trabalho conjunto, né? Para pensar no melhor para o paciente, para a pessoa. Então, essa resistência inicial para a gente ter dá uma pisada no freio. E para os veterinários que se interessam por essa área, venham conhecer. Também estou aberta aí para os colegas que quiserem tirar dúvida, saber como é que né? Se qualquer conhecimento do assunto, pode falar. Venham para a área de integrativa, a gente precisa de mais profissionais dessa área. Sim. Não tenho medo. Sim. Todo conhecimento é válido, é construído, ele vai ajudar na parte clínica também. Então, me deixo aberto aí para quem quiser. Até tu trouxe, eu queria fazer então uma última pergunta, e daí tu deixa os teus canais de contato, tá? Você tem alguma outra medicina integrativa para pet que você não atua? Mais em nível de curiosidade mesmo. Tem muitas técnicas, tem as técnicas energéticas, reiki, tem também. Tem ozonioterapia, tem várias coisas. Não sabia. Tem uma lista de terapias que a gente pode incluir. Que legal. Nós temos aqui um cliente que é indústria de óleos essenciais, né? Atua muito na aromaterapia. Já participou aqui também do podcast. Fica em Ponta Grossa a indústria dele. E ele se preocupa muito em falar do respaldo científico da aromaterapia. Inclusive, até nas postagens dele, ele coloca segundo, aí ele bota o estudo científico, autor, ano e tal. Então, acho que isso precisa muito ser falado. E a gente quebra barreiras e tabus quando a gente fala sobre isso. A gente precisa estudar mais. Então, para a gente estudar mais, a gente precisa que mais pessoas se interessem também. Sim, para ter estudo, para a gente cada estudos. vez saber mais sobre a ciência das terapias, né? Então, a gente precisa dessas pessoas. Quem quiser entrar em contato contigo, entra através da Sativa, ou você quer deixar LinkedIn teu? Como que as pessoas te acham? Pode ser pela Sativa, né? Sou eu que estou por trás do perfil. O meu LinkedIn é Liz Fogagnoli, então é um pouquinho difícil de escrever, mas... Liz é muito difícil ter muitas Liz lá, né? Então, é Liz com Y. Com YS, isso. E meu Instagram também é Liz Fogagnoli. Quem quiser pode... E da Sativa tem site? Sativa Saúde Animal. Ainda Instagram, não estamos... Sativa Saúde Animal, tudo junto. Isso. Aí as pessoas podem conhecer mais o trabalho. Liz, querida, obrigada. Muito obrigada por tu ter vindo. Eu fico super feliz de ter alguém... acadêmica dessa área aqui em Curitiba, na nossa PUC, né, que é uma instituição de uma credibilidade, assim, incontestável, né, uma instituição super respeitada. Então, que bom ter um curso disso numa instituição que já traz esse respaldo todo que a gente estava falando de autoridade, de ciência, né? Muito obrigada por ter vindo até aqui. Para mim foi um aprendizado, conheço pouco, conhecia... Agora vai conhecer mais. Agora eu vou conhecer mais. Tem um pug idoso, como eu te falei, que foi adotado, e tem um de 3 anos... que eu não consigo imaginar ele fazendo acupuntura. Porque olha, não ele engolia as agulhas, ele... A gente dá um jeito. Mas o idosinho eu acho que ele ia curtir. Aí a gente pode conversar depois, tá? Bom, então, Liz, eu tenho que encerrar até por causa do nosso tempo. Mas assim, muito obrigada a você e muito obrigada a vocês que nos assistiram. Espero que tenham curtido tanto quanto eu. Para mim foi uma delícia esse papo. Nos sigam no youtube.com/Projetual Comunicação, também no Spotify, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada pelo convite. Também adorei falar, né, das integrativas, da terapia canabinoide, e gostei muito do nosso papo. Eu achei esse nome chiquérrimo, terapia canabinoide. Aí eu tive que colar aqui, senão eu nunca ia conseguir falar isso sozinha. Beijo, pessoal. Até a próxima.